Estamos começando mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos telespectadores deste programa, deste canalzinho no YouTube que eu estou começando agora. Que eu vou falar um pouco de política, talvez de economia, política internacional. Como eu falei, eu quero falar de filme também, que é algo que me interessa muito mais que isso. Mas, contudo, entretanto, todavia, eu vim falar aqui sobre o cenário nacional, sobre o futuro de 2026, sobre as eleições de 2026. Eu espero que o áudio esteja indo bem, eu espero que meu cachorro não esteja latindo igual um retardado a ponto de acharem que eu estou matando um ser humano aqui. Eu também, me apresentando, eu sou jornalista, tá? Eu estudo jornalismo e meu nome é Juca Maciel. Eu também me chamo de Maçarico, se quiser me chamar disso, eu realmente não me importo. E pra gente começar este episódio, este canal, este vídeo, eu queria falar sobre o futuro da esquerda. E talvez eu fale junto com o futuro do Ciro Gomes. E por que o Ciro Gomes ele é tão importante? Porque ele talvez seja o ponto que reviva a esquerda, reviva o trabalhismo. E ele é a última bala de prata da esquerda, ao meu ver, uma esquerda mais séria, uma esquerda coerente, uma esquerda com projeto. E eu quero abordar aqui também minhas discordâncias em relação ao projeto dele, que eu tenho e tal. Tem bastante coisa que eu concordo e tem bastante coisa que eu discordo. O Ciro Gomes é alguém que influenciou bastante a maneira como eu vejo o Brasil, a maneira como eu vejo a política econômica e tal. E aí, voltando, a gente tem que começar da esquerda de 2022, né? Até de 2018 até. Por que o Bolsonaro venceu? Porque o PT errou. E principalmente o PT cometeu muitos erros, tá? Muitos e muitos erros. Entre os quais monopolizar lideranças e monopolizar o poder em si. E ter um fisiologismo, ter um autoritarismo, ter também uma espécie de um programa econômico, tá? Que não é de esquerda de fato. Ao meu ver, o governo Lula 1 e 2 foi um governo de centro, porque ele promoveu políticas sociais, o que foi muito importante, e a Dilma tentou algo, mas foi da pior maneira possível. Tá? E nesse sentido, o Ciro Gomes ele é mais coerente e tem um projeto mais realista. O projeto da Dilma foi um projeto totalmente responsável do ponto de vista fiscal, um projeto que também não garante reformismo e não tem quase que nenhum sindicalismo, tá? Inclusive, das minhas críticas ao Ciro Gomes é que não tem quase sindicalismo no projeto dele, não se vê falando isso e não se vê nenhum reformismo, só se vê uma política tecnocrata de um ponto de vista fiscal e tal, que eu concordo, mas na maior parte das coisas, mas que tem falta esses dois elementos ao meu ver. E em relação a isso, a 2018, o Bolsonaro ganha sobre essa agenda econômica neoliberal, de direita e da pauta de costumes, do antipetismo, tá? Que tem muita razão e honestamente hoje se a esquerda quer suspirar, quer respirar, ela deve agora ser oposição ao PT. Agora. Não deve ser ficar tirando fotinho em eleição de prefeitura igual o Boulos fez, tá? A esquerda tem que ser oposição. A esquerda, eu não discordo, e aí é um ponto importante de 2022 que eu acho importante esclarecer da minha visão, eu não discordo, tá, de que o Lula tinha que ser eleito num primeiro turno, mas não é nem tanto porque eu acredito nele, e aí eu tenho que ser sincero, e eu acho que a maior parte das pessoas de 2022 que votaram no Lula reconhece isso, votaram porque tinha medo do Bolsonaro. E eu me vejo como a única pessoa dentro do campo político da esquerda hoje que de fato fez o chamado voto útil. Ou seja, que votou no Lula no primeiro turno, no segundo turno, e que tem criticado o governo desde o primeiro ano. Eu critico o governo desde o primeiro mês, desde a primeira semana. Desde que ele falou que não ia rever toda a reforma trabalhista do Temer. Ficou 6 anos falando mal da reforma trabalhista do Temer, e aí agora, não, porra, veja bem, não sei o que. Sabe, não, é fisiologismo, estelionato eleitoral. Eu pessoalmente não acreditava que ele fosse fazer o grande programa de esquerda, porque que nem eu disse, politicamente eu sempre me identifiquei com o Ciro Gomes, tá? Então a questão é, além de eu ter críticas ao projeto e algumas questões em relação à postura dele, eu não concordava naquele momento que podia se ter uma terceira via, porque para mim eu acreditava que havia-se o risco do Bolsonaro ganhar no primeiro turno, o que não se provou verdade, e eu estava errado, e daí nesse sentido era melhor apoiar o Ciro Gomes mesmo. Então foi por medo, eu tenho que ser sincero,
e ser coerente com aquilo que está dizendo, que é de fato, eu votei nele por ser voto útil, porque por reconhecer o fato de que ele é mais democrático que a extrema-direita do bolsonarismo, tá? E quanto a isso, a esquerda, ela perde muito, tá? Se aliando ao PT. Porque o PT faz um programa de direita, mas chegam os partidos de esquerda, centro, querendo se aliar a ele, mais progressistas, e simplesmente se atém à pauta de costumes. O que eu quero dizer com pauta de costumes? Pauta de aborto, pauta das drogas, questão LGBT, politicamente correto, que eu sempre fui contrário, questão identitária, que eu não sou contrário, mas sou crítico. E aí se esquece do principal, que é política pública. As pessoas elas falam, o que falta para a esquerda? Não, o que falta para a esquerda é sentar a bunda na cadeira e trabalhar. Boulos, Érica Hilton, membros do PDT, Juliana Brizola, enfim, Rui Costa Pimenta, têm seus cargos, seus respectivos cargos, e aí eu me refiro principalmente aos candidatos de esquerda, que se dizem de esquerda, que estão no legislativo, estão sendo deputados federais, estão sendo senadores. Nenhum deles propôs reforma agrária. Nenhum deles propôs algum projeto substancial a favor do trabalhador. O PT se absteve em apoiar a luta contra a escala 6 por 1. Onde é que tá o PT nisso? Eu fui no protesto, fiz reportagem lá, eu não vi uma bandeira do PT. Não vi uma bandeira do PT. Onde é que tá? Entende? O que a gente vê, na verdade, é o PT tendo ministros que até apoiou o Bolsonaro no segundo turno, com maioria nos ministérios, uma maioria de partidos de direita. O vice dele sendo o Alckmin, com a Simone Tebet no governo, entende? E não que eu ache isso necessariamente horrível ou ruim, mas o fato é, não é uma política de esquerda. E se a esquerda ela quer lutar pelo trabalhador, ela não deve se aliar a este governo, ela deve ser oposição a este governo. Tudo bem, nós tínhamos que nos aliar a ele, eventualmente, para vencer o Bolsonaro e a tentativa de um golpe de Estado, que ainda assim se tentou depois, mas ainda assim isso não justifica ficar sendo conivente com isso, sabe? E é muito conveniente pro PSOL se aliar ao PT, entende? Porque, assim, a Erika Hilton, cara, assim, tem uma história de vida admirável? Tem, mas é ridículo, é muito ridículo toda a passação de pano que fica fazendo para um governo que fez nada para defender o trabalhador. O Lula fala que defende o trabalhador, partido dos trabalhadores e não apoiou a escala 6 por 1. Porra, que esquerda é essa? A esquerda, ela não é politicamente correto, ela não é a causa LGBT, que ela é uma causa universal, que deve ser de todas as ideologias, ou contra o racismo, isso é o básico. Assim, a esquerda se atém a ser contra o preconceito, e isso é o básico, entende? E aí também tem uma questão também, aí tem o politicamente correto, que eu discordo, e aí tem uma esquerda que acha que meia dúzia de palavra bonita vai acabar com o preconceito, e acha que censurar comediante, assim como tem a direita que acha que censurar artista vai acabar com o crime, existe uma esquerda que acha que censurar comediante vai acabar com o preconceito. E não vai. Essa é a verdade. Então, todos esses erros, as pessoas veem, elas não são burras. E existe um fator também que é importante. Quando a esquerda erra, tá? O erro é contado como 2. Quando a direita erra, é contado como 1. Entende? É difícil. Quanto tempo o Bolsonaro chegou para a maior parte ser contrário a ele? Foi só na pandemia. Ele estava desmatando o meio ambiente, ele estava atacando jornalista, ele estava acabando com a diplomacia no Brasil, mas só na pandemia que, de fato, a maior parte do povo ficou contra ele, entende? Uma coisa básica, que era só ele ter visto a vacina. E mesmo assim ele chegou ao segundo turno, muito pelo antipetismo, que nem eu falei. E em relação à esquerda, esse vídeo talvez seja mais longo, seja mais curto, e em compensação essa parte do porquê os ditos de esquerda perdem. Porque o PSOL, porque o PT anda perdendo, principalmente, são os 2 partidos mais representativos. Basicamente, os 4 partidos de esquerda hoje é o PSOL, o PT, o PSB e o PDT. O PSOL, aí, realmente, eu não consigo levar a sério. Não dá pra levar a sério, cara. Não dá pra levar a sério o PSOL, entendeu? É muito sectário, muito dividido. Além dos partidos pequenos comunistas, que não tem relevância eleitoral hoje, o PT também tem força, mas também não tem. É aquela coisa, todo mundo sabe que se ele for, ele vai perder. É a mesma coisa que em Porto Alegre, eu sou gaúcho, e todo mundo sabia que a Maria do Rosário ia perder, mesmo assim ela foi e perdeu. Sabia que ia perder e foi. Então, e deixou com que o Melo, que fez uma gestão incompetente, ganhasse na capital de Porto Alegre.
Então, assim, tem que entender, é importante a gente entender se a esquerda, e assim, eu sou trabalhista, eu sou bem mais à esquerda do que ao centro, sou um cara de centro-esquerda, mas bem mais à esquerda do que ao centro, mas se eu sou de esquerda, eu não votarei no PT, porque é muita demagogia um partido que vai contra o trabalhador o tempo inteiro e apenas em ano eleitoral fala em taxação do super rico, fala em reforma, fala em sindicalismo, só para ganhar votos, só para ludibriar, só para ludibriar quem votou nele para dizer não, ele fez alguma coisa. Em ano eleitoral eles querem ver sobre o imposto de renda de 5 mil, que para mim devia até ser mais, devia ser 7 mil. E assim, eles falaram e não fizeram nada, nada, entende? Então assim, é engraçado isso, porque o PT foi o primeiro partido de esquerda da República Nova que chegou ao poder, mas hoje faz mais mal à esquerda o PT do que bem. Porque desde a primeira eleição o Lula está se candidatando, sendo uma figura relevante politicamente. O Brasil cansou disso, e com razão. O PT é um partido autoritário, o PT é um partido corrupto, o PT é um partido fisiologista, o PT é um partido que faz programa econômico da direita, o Paulo Guedes estava elogiando o Haddad, o PT é um partido que não é nacionalista na economia. Por que a esquerda? Por que não votar no... Por que eu sou obrigado a votar no PT? Eu sou fascista por não querer votar no PT? Eu sou fascista por querer ficar neutro entre a extrema-direita e um bando de animal? Não, sabe, quem é idiota mesmo é o PT, que ainda acha que vai ganhar alguma coisa. É ridículo, é ridículo. É realmente ridículo e, na boa, o esquerdista que se preze não vota no PT mais, sabe? Ou pelo menos, talvez tenha algum nome que outro que seja diferente, mas que na presidência não vota. Porque além de reforçar mais a polarização, não defende o trabalhador. O Partido dos Trabalhadores não defende o trabalhador. Não tem porquê votar num partido assim. É muito demagogo dizer que a culpa é de quem votou nulo, sendo que a culpa é deles, que fazem sempre cagada, e aí depois culpa o povo. É muito conveniente. E agora deu um pouco de espaço para falar do Ciro Gomes, que é um outro candidato de esquerda também, de centro-esquerda, que eu sempre tive simpatia, sempre gostei dele. E no meu podcast mesmo, a Lady Murphy, inclusive vai lá escutar, né? É um podcast mais aleatório, que eu falo da minha vida. Eu sempre gostei dele, sempre gostei do PDT. E dentro do PDT hoje, para o meu ver, assim, existem dois nomes principais que fazem mal ao partido. E eles se chamam Carlos Lupe, com fisiologismo, e Ciro Gomes, dando a entender, isso é importante, dando a entender que apoia candidatos bolsonaristas, tá? Isso é o principal motivo do porquê ele perdeu tanto voto em 2022. Porque, assim, de verdade, eu não conheço uma pessoa que votou no Ciro e depois no Lula, ou até nulo. Não conheço uma pessoa. Eu só conheço pessoas que votaram no Ciro e depois no Bolsonaro. Então isso diz muito sobre a retórica dele, e não que necessariamente isso faça dele um fascista, mas diz sobre quem ele quer se aliar. E essas alianças eu acho que são. Agora, isso não quer dizer também que o PT não se alie com o bolsonarista. Já teve reportagem dizendo que o PT podia se aliar ao PL nas eleições municipais, o que é ridículo, né? E agora, quanto a... que é hipócrita pra caralho, né? E aí, então, o do Ciro... a gente pode falar de projeto também, a gente pode falar da postura dele, que é o que eu mais quero falar aqui. Que é o seguinte, se ele for... existe a discussão se ele vai se candidatar a governador do Ceará ou a presidência. Eu realmente não sei, tá? Não sei. Mas provavelmente ele vai se candidatar a alguma coisa. Se ele for se candidatar a governador do Ceará, ele vai vencer, tá? Ele vai vencer. E principalmente, Ciro Gomes tem que se distanciar e deixar claro, muito claro, que não é bolsonarista e que não quer se aliar ao bolsonarismo. E a mesma coisa com o PT, que ele já deixa claro, inclusive. Mas as pessoas entendem ele como alguém bolsonarista, alguém que público geral, né, não que é mais politizado, enfim. Então ele tem que fazer isso para conseguir ter uma força legal. Que nem eu falei, se ele for se candidatar a governador do Ceará, ele vai vencer, muito provavelmente, porque ele foi o melhor governador do Ceará avaliado em toda a história do Ceará, entende? E quanto à presidência, existem vários fatores, vão ser fatores muito específicos. E se ele se candidatar à presidência, ele vai ter meu voto, tá? Ele vai ter meu apoio. Isso independente de ser PCD,
PSDB, PSD, PSDB, PDT. Isso é outra coisa que eu quero falar também. Sobre a ida do Ciro Gomes ao PSDB ao PDT, é um pouco indiferente ao meu ver, tá? Vai começar, o Ciro Gomes ele criou o PSDB e depois o PSDB virou um partido de direita, né? O PSDB, o Ciro Gomes, sempre, assim, ele sempre quis criar um partido social-democrata com uma base europeia, tá? Não a latino-americana, igual o Brizola, por exemplo. Ele acabou indo ao PDT porque era o partido que melhor representava ele. E hoje, apesar de eu ver que dentro do PDT, que é o partido de esquerda hoje, que mais tem chance de ganhar com o Ciro Gomes, o Carlos Lupe prejudica muito o partido. E o PDT aqui no Rio Grande do Sul é muito bom, mas fora dos outros estados é horrível. É igual que nem qualquer outro partido fisiologista, sabe? A Juliana Brizola é uma candidata expressiva, tem meu apoio, inclusive, para ser governadora do Rio Grande do Sul, mas que também falha muito, assim, que assim, o PDT é o partido mais à esquerda que hoje nós temos no Rio Grande do Sul, talvez no Brasil, sim, mas ainda assim não é tão de esquerda assim, sabe? Então, e o Ciro Gomes é esse caso. O Ciro Gomes é um caso em que, por exemplo, eu não vejo falando em sindicalismo, eu não vejo falando em reformismo, sabe? Eu não vejo ele falando em, aí mais a Juliana Brizola vale para conselhos de bairro, né? Mais no contexto municipal. Eu vi ele falando em plebiscito, o que é muito bom, tá? É muito bom isso. Ele é o único candidato que falou nisso, em plebiscito. E também, daí agora, falando sobre o fato dele ir no PSDB, assim, ele vai estar se aliando com a direita, mas não com a extrema direita. E, ok, dá pra entender um pouco, até porque a esquerda, que se diz esquerda, não quer se aliar a ele e faz programa da direita, sabe? Então dá pra entender um pouco isso, assim. E que nem eu falei, se o Ciro Gomes ele vencer, ele vai ter, assim, vai ter críticas, principalmente do PT, do PSOL, dos progressistas, tá? Mas toda a direita, e inclusive nisso a extrema direita, querendo ou não, do centrão, não sei, mas daí o centro, né? O centro e o centrão são diferentes. Mas o centro também vai ver ele com bons olhos. E tem chance de vencer. Eu vi pesquisas dizendo que era o Tarcísio e ele pro segundo turno. Tem chance de vencer e acho que o fato dele ter sido tão relutante em apoiar o Lula, algo que eu, no segundo turno, algo que eu critico e discordo, dê talvez chance eleitoral para ele expressiva para ganhar em 2026. E tem que entender também o seguinte, agora falando do projeto do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele é um Haddad de luxo. A gente tem que entender isso. Eu falei, Ciro Gomes, não, assim, ele não vai em movimentos sociais da palestra, ele vai em eventos de empresário, igual o Haddad. Então, assim, ele tem um caráter fiscalista muito forte, que eu concordo que responsabilidade fiscal é importante, e o que ele faz basicamente é corrigir essa injustiça tributária para o Estado conseguir ter poupança interna, superávit primário e investir nas questões sociais. O que eu acho ótimo. Eu não acho que ele é. Eu não acho isso ruim, tá? Agora, isso vai ser uma reforma ou uma política pública? Porque uma política pública se desfaz assim, entendeu? Uma reforma fica para sempre. E aí que tá o caráter reformista. Eu não vejo tanto ele falando em reforma agrária, por exemplo. Onde é que tá a reforma agrária? Não tá, entendeu? A gente não vê, sabe? E eu tenho certas discordâncias em relação a ele. Ele, como ministro da Economia, se eu não me engano, privatizou toda a Embraer. Eu não concordo, acho que só uma parte. Ele fala que saneamento básico tem que ter uma questão privada. Discordo, acho que tem que ter uma parte considerável do Estado e parcerias públicas privadas até acho considerável de discutir, mas no geral não. Também ele é a favor da independência do Banco Central. Eu sou contra, apesar de eu ser a favor da autonomia, que são coisas diferentes, né? E ele tem a crítica ao tripé macroeconômico, que se mantém desde o governo Fernando Henrique Cardoso, ou seja, meta de inflação, austeridade fiscal e câmbio flutuante. Ele é a favor do câmbio misto, algo que eu sou a favor. Eu quero fazer outro vídeo falando mais detalhes sobre o projeto dele, porque dá para falar muita coisa aqui. E a crítica dele ao tripé macroeconômico eu concordo. Mas, por exemplo, ele, ainda assim, a política industrial dele, eu acho que ele fala que não dá para investir no setor aeroespacial do Brasil. Não, eu acho que dá, porque é um setor ainda que dá para fazer muita coisa.
entende? O Brasil tem a Embraer é a terceira maior empresa de aviação do mundo, sabe? Dá para fazer muita coisa ainda. E de política industrial, eu acho que ele deveria fazer isso um modelo econômico também, entende? E daí eu não vejo tanto ele falando da proposta deles para substituir o tripé macroeconômico, que é esse modelo econômico que guia o Brasil, que tanto direita, esquerda, extrema direita veio e continua fazendo. Não vejo ele falando tanto das propostas que ele tem para isso, tá? Mas eu, no geral, o que ele fala pouco em câmbio flutuante substituir por âncora cambial, concordo. Austeridade fiscal não, responsabilidade fiscal. Meta de inflação muito rígida. Hoje é de 1 em 1 ano, poderia ser de 3 em 3 anos, sabe? A questão do preço de paridade internacional da Petrobras, concordo com a crítica dele também. Ele, por exemplo, não é a favor de estatizar toda a Petrobras. Eu sou. Tá? Eu acho que pelo menos 90% tinha que ser do Estado. E a questão do Banco Central, que nem eu falei, é outra crítica que ele tem. Enfim, eu acho que deu para falar basicamente tudo sobre a esquerda, que eu acho que vai acontecer. A esquerda vai perder as próximas eleições. E o único respiro que a esquerda tem é se aliando ao Ciro Gomes. E não vai acontecer, provavelmente, porque a direita já se alia, já pegou ele. Eu não sei se ele vai pro PSDB ou PDT. Mas se ele ficar em qualquer um dos partidos, eu apoio a candidatura dele. Eu, pessoalmente, me identifico mais com o PDT. Eu acho meio hipócrita ele voltar pro PSDB, que é um partido que fez tanta coisa de direita, que ele critica muito, tá? Mas eu acho que é um pouco da vida, da política ali. E ainda assim, em relação, que nem eu falei, a postura dele, que eu discordo, que eu critico ele em relação a isso. E eu acho que é isso que deu pra falar. Deu pra falar bastante coisa. Quero falar, talvez, em outro vídeo mais sobre o Ciro Gomes. Eu acho que eu vou escrever sobre isso. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, tá? Eu espero que tu tenha de verdade gostado disso aqui. Eu falei bastante coisa. E eu espero que tu dê o like, compartilhe, se inscreva, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo de coisas que eu faço a mais disso aqui. Que eu escrevo, coisas que eu faço de podcast é a Lady Murphy. Então, se puder ver, eu fico muito grato, muito obrigado por ter me escutado até aqui. Espero que você tenha gostado, tá? E só para terminar, Lucas, você acha que o Ciro Gomes vai se candidatar à presidência? Não sei, tá? Mas ele tem chance de ganhar. Se ele for governador, se candidatar a governador do Ceará, ele vai ganhar, como eu falei antes. Enfim, espero que tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido e tchau.